Olá, família Santa Úrsula! Eu sou a tia Aline Becker, professora da Educação Infantil da nossa escola, e vim conversar com vocês hoje um pouquinho mais sobre o tema brincar em família. Eu já conversei no outro vídeo que as brincadeiras são essenciais para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, imaginação e desenvolvimento global, tanto é que ela é um direito de aprendizagem. E também não é novidade mais para ninguém o quanto nossas crianças estão sendo privadas de muitas coisas na pandemia, mas das brincadeiras que elas estavam acostumadas principalmente, porque a criança se resume, o convívio social da criança se resume em brincar, né? Brincar na escola, brincar com os parentes, brincar com a família, brincar nas festas de aniversário, brincar no condomínio. Então, as nossas crianças estão sendo privadas hoje, principalmente do brincar. E a gente sabe que essa correria da nossa vida, ela tem se mantido nesse momento de pandemia. Então, a gente tem dado conta do trabalho remoto, tem dado conta da tarefa da escola dos nossos filhos, que tem sido de forma remota também, e a gente teve que se adaptar. Então, a gente sabe que isso tem sido um desafio para todo mundo. E para as nossas crianças, tem sido um período muito difícil delas vivenciarem também. E o que elas vão levar desse período? Aquelas memórias afetivas que nós vamos criar com elas. Então, o que a gente está criando na memória afetiva dos nossos filhos? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando foi o último momento que vocês pararam na família, 100%, todos da família, para brincar com a criança de vocês? Vocês já pensaram nisso? Vocês têm feito isso ultimamente? O que é ter um tempo de qualidade para brincar com os nossos filhos? Para mim, um tempo de qualidade é reservar um tempo que todos da família possam estar brincando com a criança ou com os filhos, né, da gente naquele momento. E esse tempo de qualidade, ele envolve estar com a atenção voltada 100% para aquele momento. E como é que a gente faz isso? Para mim, a gente faz isso longe do celular. Porque o celular é um grande aliado nosso, né? Que está nos desenrolando tanto a parte social que a gente não está tendo, né, virtualmente, porque a gente tem como falar com as pessoas que estão distantes, mas ele é um grande ladrão da nossa atenção. Então, se a gente está com o nosso familiar, com a nossa família ou com nossos filhos e está no celular ao mesmo tempo, nós não estamos 100% presentes ali, não. Então, eu lanço um desafio para vocês. Vamos reservar pelo menos 2 momentos semanais de brincadeira em família com tempo de qualidade, longe de aparelhos eletrônicos. Nem televisão ligada, nem celular, nem nada que esteja assim, desse tipo, próximo da gente, tá? Nós vamos reservar 2 momentos semanais que sejam 100% da criança, com a nossa família completa. Tem que estar o papai, a mamãe, os irmãos nessa brincadeira. Então, a gente pode criar momentos em família usando a nossa imaginação. Não precisamos dos brinquedos que as nossas crianças estão acostumadas. Não precisamos de massinha de modelar, não precisamos de carrinho, de boneca, de joguinhos de encaixe, nada disso, tá certo? Nós vamos usar a imaginação nessa brincadeira. A gente pode brincar de barraquinha, de cabana na sala, podemos arredar o sofá para ficar aquele vão entre o sofá e a parede, ou juntar 2 sofás, colocar um cobertor por cima, tá? E aí a gente vai brincar de passagens secretas, podemos brincar que o tapete da sala é uma ilha e que tem um jacaré, o papai pode ser o jacaré, que vai brincar de pegar o pé da criança. Então a gente vai usar a nossa imaginação para esses momentos. Podemos criar personagens, brincar de esconde-esconde dentro da caverna. A gente vai fazer brincadeiras usando a imaginação com a criança. A gente também pode fazer nesse momento brincadeiras de sombra. Porque quando a gente está brincando com a família e a gente pode montar uma barraquinha ou apagar a luz da sala que possa projetar uma luz na parede, a gente pode usar a nossa imaginação brincando com teatrinhos, com personagens, cantando músicas, fazendo algum gesto com a mão, da pombinha, né? Todo mundo sabe fazer o passarinho com a mão. Então a gente pode usar objetos de brinquedos de fato para poder projetar na parede. Então vamos usar a nossa imaginação para fazer brincadeiras que estejam todos da família participando. E se vocês não têm esse hábito de separar pelo menos 2 vezes na semana uma brincadeira que envolva todos da família, quando vocês fizerem, vocês vão perceber a diferença e a reação que isso gera na criança. Porque quando a criança percebe que tudo que está sendo feito naquela brincadeira está sendo voltado para ela, ela se sente homenageada com esse momento. Então, a gente sabe que na correria do nosso dia a dia não é fácil,
que a família inteira pare para esses momentos, né? Geralmente tem alguém com a criança brincando enquanto que a gente está descansando, né? Vamos lembrar que a gente também não é de ferro, né? E que os pais gostam de descansar também, principalmente à noite. Mas por isso que eu sugiro que vocês separem pelo menos 2 vezes na semana para fazer esse tipo de brincadeira. Que a gente abra mão do jornal, do telejornal que a gente queira assistir, de botar os pés para cima um pouquinho no sofá que a gente queira fazer, porque esse descanso que a gente tem enquanto os nossos filhos são pequenos, uma necessidade maior, porque o nosso cansaço, o nosso desgaste com a família, ele é maior enquanto as crianças são pequenas, a gente abre a mão um pouquinho desse descanso, porque esse momento dos nossos filhos pequenos, ele vai passar e as crianças não vão mais ter essa necessidade da gente fazer com que a família inteira pare para brincar com eles vão crescer. E a gente tem que tentar deixar nesse momento aquilo que ficar mais lindo na memória deles, né? O que puder ficar mais de marcado como algo que a família fez durante aquele período. Então, realmente conseguiu marcar a memória afetiva da criança de uma forma muito positiva. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente estiver próximo dos nossos filhos. Então, abrir mão realmente daquele nosso descansinho da noite, né? Depois do jantar. Essa noite que eu tô falando é o cedo da noite, né? 6h30, 7 horas, depois do jantar. Assim que a gente fizer o jantar, que organizar as coisas, reservar esse momento para poder brincar com a criança. Isso é muito importante e a criança fica muito feliz. Eu vejo porque eu tenho esse entendimento do quanto isso é importante. Eu sei que alguns pais não têm. E eu tendo esse entendimento, tem semana que realmente é muito corrido aqui em casa. E a gente não consegue reservar esses 2 momentos. Ou mais momentos, né? E aí, quando a gente faz esse momento de brincadeira, digamos que passou uma semana e que o nosso filho não teve mais esse momento com nós dois. Porque acontece, às vezes eu tô lá brincando com o Arthur, que é o nosso filho, meu marido tá arrumando alguma coisa na cozinha, dando conta de alguma coisa do trabalho, e depois a gente troca, né? Ele vai brincar enquanto que eu arrumo as coisas. Então tem semanas que passa dessa forma e que o Arthur acaba não tendo esse momento da família 100% com ele. E aí quando a gente faz, eu percebo a felicidade que ele fica. Então assim, ele tem dificuldade de fala, o meu filho, e não consegue se expressar oralmente de uma forma tão perfeita que a gente consiga entender. Ele vai fazer 3 anos agora em agosto. Mas eu percebo o quanto ele fica feliz pelos gestos. Então, quando a gente tá brincando os dois com ele, nessa brincadeira de imaginação, ele abraça nós dois assim e dá um beijo, mamãe, papai, como a felicidade expressando daquele momento que ele tá vivendo. Então, eu acho que mais do que nunca, esse tema é muito importante no momento que a gente tá vivenciando. Tanto o momento tecnológico, sem ser pandemia, que a gente está acostumado a essa correria frenética do dia a dia, né, antes da pandemia, com a tecnologia o tempo inteiro interferindo na nossa vida familiar, celular, televisão, um filme, notebook, então isso já fazia parte da nossa rotina. Tá fazendo ainda mais agora e faz mais sentido ainda agora, porque a gente tá sem as outras partes da nossa vida, né? Estamos sem o convívio social que a gente tinha e que, por vezes, tapeava a falta desses momentos em família. Então, eu espero ter levado vocês a pensarem um pouquinho e quero ver todo mundo cumprindo o desafio, tá certo? De realmente separar pelo menos 2 momentos em família 100% com a criança, sem aparelhos eletrônicos por perto. Combinado? Um beijo no coração, espero ter ajudado mais um pouquinho.